Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Para mim é uma alegria estar novamente aqui com os irmãos e trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração para os irmãos, né? A gente orou para que as pessoas que viessem aqui fossem aquelas pessoas que estivessem necessitadas, né, de ouvir essa palavra que nós trouxemos aqui nessa noite. Eu vou ler aqui, eu não vou falar para os irmãos onde é, que depois o irmão vai descobrir quem é, a respeito de quem e do que nós vamos falar nessa noite. Se você, durante a jornada dessa vida, foi uma pessoa que ajudou muito os outros, que ajuda, né? Ajuda muitas outras pessoas, estende sempre a mão ao oprimido, ao necessitado. É uma pessoa que está sempre presente, sempre companheiro ou companheira da família, onde você, né, da sua família, ajuda seus familiares, está sempre preocupado, ligando. E você é uma pessoa fiel a Deus, e você é uma pessoa que se desvia do mal, e você é uma pessoa que se desvia do engano, da mentira, do brilho do mundo, muitas vezes, que vem cercar você se nega, né, sua natureza pecaminosa, em prol do Evangelho. Você é uma pessoa de uma reputação ilibada na cidade, você é uma pessoa benquista, você é uma pessoa do bem, mas de repente, a sua vida, de uma hora para outra, vira de ponta cabeça. Eu vou ler aqui algumas coisas que essa pessoa fazia. Eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Essa pessoa, o pobre, estava passando fome, desempregado, corria atrás, arrumava trabalho, arrumava cesta básica, arrumava casa, tudo para essa pessoa, para os pobres. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Era uma pessoa que se cobria de justiça, era um homem honesto, certo, correto. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e até as causas do desconhecido eu examinava. Pessoa desconhecida, que ele nem sabia quem era, ele chegava junto e ajudava essas pessoas. Mas de repente, irmãos, uma tragédia se abateu sobre essa pessoa. Existem dois tipos de recomeço na nossa vida. Quero que os irmãos entendam isso aqui. Aquela pessoa que vai recomeçar porque fez tudo errado, meteu os pés pelas mãos, jogou fora várias oportunidades, jogou fora a bênção do Senhor, pisou e de repente se encontra numa situação de impossibilidade. A vida da pessoa virou, né, uma coisa terrível, não tem saída, a pessoa está sem rumo. Existe aquele recomeço de uma pessoa fiel, que busca o Senhor, de uma reputação ilibada, que se desvia do mal, mas que de uma hora para outra vem a aprovação da parte de Deus para um propósito, para que nós sejamos aprovados naquela situação, provados e aprovados. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite as lutas? Por que Deus permite as tempestades? Senhor, comigo, por que aconteceu comigo? Logo comigo, um vírus lá do outro lado do mundo, um país que eu nem conheço, vem aqui no interior do meu estado, no centro-oeste do Brasil, e mata o meu familiar. Por quê? Irmãos, Deus tem seus caminhos, seus planos na nossa vida, e os planos do Senhor são melhores e mais altos do que o meu e o seu. Então existem esses dois tipos de recomeço. Talvez você chegou aqui, você está precisando recomeçar sua vida em alguma área, não sei. Mas
Talvez você fez tudo errado, mas eu quero dizer uma coisa para você: as misericórdias do Senhor estão sobre você, se você assim o permitir. Mesmo você tendo entrado nesse caminho para você não ter mais jeito, porque você fez tudo errado, existe algo que Deus nos ensina a fazer para que Ele nos alcance, nos resgate de onde a gente está caído, para onde a gente foi, se desgarrou. Existe uma maneira, existe uma atitude. Então vamos lá para a gente ver, que é o texto principal dessa mensagem de hoje. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a mão poderosa de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Então talvez você entrou aqui e falou assim: a última vez que eu vou lá na igreja, não volto mais lá. Se Deus não fizer isso, se Deus não fizer aquilo, eu não volto mais lá. Não é assim que nosso relacionamento com o nosso Pai, irmãos. O que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ou seja, humilhai-vos debaixo da mão de Deus. O que é se humilhar? Humilhar é reconhecer que nós não podemos nada e que o Senhor é quem pode tudo. Que eu vou dar um jeitinho aqui que vai resolver. Às vezes vai atrapalhar mais ainda o meu jeitinho. O que eu tenho que fazer é parar, esperar e confiar no Senhor, que Ele tomará provisão dessa situação. Talvez essa situação você não criou. Talvez você está precisando de algo na vida, de um recomeço, na área sentimental, na área financeira, na área de relacionamentos. Talvez você precise algo que você fez, mas nessa noite o Senhor chama eu e você para nos humilharmos debaixo da mão poderosa dEle, e reconhecer que é um pecador, e reconhecer que é um miserável, e reconhecer que é cheio de falha, e que sem Ele nós não somos ninguém. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Esse homem que eu acabei de falar aqui, as coisas que ele fez, que eu li, é o Jó. Esse homem era um homem de uma reputação ilibada. Esse homem buscava o Senhor constantemente. Esse homem era fiel. Deus deu testemunho dele para Satanás. O dia que foi a adoração, Satanás foi junto. Que adoração foi aquela, pastor? Naquela época Jesus não tinha vindo ainda, e o diabo ia no céu nos acusar diretamente, nos acusar perante Deus, e não tinha um mediador entre Deus e nós, não existia, porque precisava vir um morrer na cruz do Calvário, uma pessoa sem mancha, sem pecado, para que ele fosse o mediador e impedisse o diabo de nos acusar. E nessa época de Jó, o diabo acusava direto ao ser humano. Ele ia, os anjos iam adorar, e ele estava lá junto para acusar o homem pecador. Os irmãos estão entendendo? Depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, então o diabo não tem mais
esse assento de acusador, porque nós temos um advogado, Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Quando Jesus morreu, ele falou assim: eu vi a Satanás descer como uma estrela cadente, caindo aqui na terra, e é pouco o seu tempo, e ele está furioso. Então o diabo, desde que Jesus ressuscitou, ele está com a missão agora de destruir o ser humano moralmente e afastar de Deus, mas com mais ira ainda. Por quê? Porque nós temos um mediador que nos salvou, que escreveu nosso nome no livro da vida, que nos atende, que nos protege, que nos guarda. Porém, esse mediador, quando veio aqui, ele não nos enganou. Ele falou assim: no mundo tereis aflição. Irmãos, esse mundo é sofrimento. Não adianta eu começar a pregar aqui só bênção, 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 bênção. Não, Jesus não fez isso. Jesus falou assim: você quer me seguir? Você vai ser perseguido. Você quer me seguir? Você vai ser caluniado. Você quer me seguir? Você pode até ser preso pelo meu nome. Você quer me seguir? Você pode morrer pelo meu nome. Imagine um homem lá na Palestina, um pregador que quisesse arrebanhar muita gente falando isso. Ele conseguiria? Não, só o milagre de Deus. Porque na televisão que a gente vê, pare de sofrer, vem aqui, faz a campanha de 7 dias, dê tanto aqui que Deus vai abençoar. Tudo mentira, irmãos. Tudo mentira. Sabe por quê? Porque é no sofrimento onde Deus aperfeiçoa eu e você, para nós ficarmos parecidos com Ele. É na escola do deserto que nós aprendemos a dar valor à água. É na escola do deserto que nós aprendemos a dar valor à comida. É na escola do deserto que aprendemos a dar valor à nossa vida. Por isso que o sofrimento é necessário na vida do ser humano. Por isso que o sofrimento é necessário na vida das pessoas. Porque nós só aprendemos quando sofremos. Não existe isso, irmãos. A pessoa que ganha, a Bíblia diz que aquilo que vem fácil, fácil se vai. Você só dá valor àquilo que você conquista com suor, seu rosto, você valoriza. E Deus conhece a minha estrutura e a sua estrutura. E o segredo para andar com o Senhor, para estar firme na presença do Senhor, é andar humildemente, se humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor, que a seu tempo Ele nos exaltará. Esse homem perdeu tudo em um único dia. Por quê? Porque para Satanás, ele servia a Deus por causa dos bens, ele servia a Deus por causa da saúde que ele tinha, ele servia a Deus por causa da família bonita que ele tinha, os filhos, ele servia a Deus por causa do dinheiro que ele tinha, e ele servia a Deus por causa dos amigos que ele tinha. As 5 áreas que Satanás ataca na minha e na sua vida, desde o tempo de Jó até esse presente momento, irmão: família, finanças, saúde, casamento e amigos, os relacionamentos. Talvez você está com algum problema nessa área aqui, que são as 5 áreas que Satanás ataca. Sabe por quê? Porque para ele você só está servindo a Deus aqui porque Deus tem abençoado você, de uma forma ou de outra. É o mesmo diabo que tentou Jó, ele está aqui tentando o ser humano ainda, e ele está tentando mais ainda, porque os dias estão muito breves para o arrebatamento da igreja, e ele quer tragar aquele que está vacilante na fé, que a gente leu aqui agora. O diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E as pessoas com essa pandemia estão vacilantes em casa, em vez de estar na casa do Senhor, recebendo o azeite, recebendo o alimento, sendo revestido com a palavra, sendo ministrado, fica em casa vacilando, dando, como fala o carioca, dando mole para Satanás, dando brecha para Satanás.